Amados e queridos irmãos, estamos num ano especial, num ano dedicado a São José. São José que é patrono da Igreja Universal. Universal porque a palavra católica, no grego, significa universal. Então, nós somos verdadeiramente a Igreja universal, ou seja, católica. Qualquer imitação é imitação barata, né? A igreja verdadeiramente ela é católica, ou seja, ela está em todo o universo e por isso ela é universal. A quaresma interrompe-se, de certo modo, para celebrarmos a solenidade de São José, esposo de Maria, e nós já estamos celebrando a missa das vésperas, da vigília do dia de São José, que é amanhã, dia 19 de março, tão conhecido dia de São José, dia tão querido pelos nordestinos, porque muitas e muitas vezes, em muitos e muitos anos, é nesse dia que começa o inverno. Eu acredito que a partir de hoje para amanhã já vão as coisas mudarem, nosso inverno está fraco esse ano. Então é um dia especial que se pede as chuvas para São José. Esta festa já existia em numerosos lugares. Fixou-se nesta data durante o século XV e em 1621 estendeu-se a toda a Igreja Universal como dia de preceito. Em 1847, o Papa Pio IX nomeou São José padroeiro da Igreja Católica. A paternidade de São José não diz respeito somente a Jesus. Junto de quem fez as vezes de pai, durante sua vida terrena, São José hoje torna-se o pai de todos aqueles que acreditam, de todos aqueles que são batizados. São José torna-se pai da igreja, que na terra continua a missão salvadora de Cristo. Assim o reconheceu o Papa João XXIII, ao incluir o seu nome no cânon romano, para que todos os cristãos, no momento em que Cristo se faz presente no altar, venerem a memória daquele que gozou da presença física do Senhor na terra. E o Papa Francisco, amigo de São José, vale a pena lembrar que o Papa, ele quando foi eleito, em Roma, ele não voltou mais para Buenos Aires, para a sua arquidiocese. Deixou tudo quando foi para o conclave, e ao ser eleito Papa, ele não podia mais voltar para a sua terra. E ele mandou buscar algumas coisas importantes. Não mandou caminhões e caminhões, nem mandou um avião para trazer tudo dele. Não. Pouquíssimas coisas. Entre essas coisas, ele mandou pedir a imagem de São José dormindo, que temos aqui também na nossa capela a imagem de São José dormindo. Foi uma das pouquíssimas coisas que o Papa Francisco pediu que se levasse de lá, da Argentina, para Roma. E essa imagem de São José dormindo, o Papa revelou, era uma coisa muito pessoal, mas quando ele esteve nas Filipinas, ele então revelou que todas as noites ele coloca uns papeizinhos com os pedidos que ele quer fazer debaixo da cabeça da imagem de São José dormindo. E o Papa diz, com certo ar de humor, eu peço que São José sonhe com
as minhas necessidades, as necessidades da igreja. E por isso ele coloca debaixo da cabeça de São José os pedidos. Foi o Papa Francisco quem pediu para ser colocado também no prefácio da Santa Missa o nome de São José, depois que falamos de Nossa Senhora, logo em seguida se cita o nome de São José. Fala de Maria, esposa de São José. E também, em todas as canonizações e missas públicas, ali na Basílica de São Pedro, se coloca o grande banner de São Miguel Arcanjo de um lado, a quem também ele consagrou e renovou a consagração dos estados pontifícios, do estado pontifício a São Miguel e a São José, que já tinha sido feita essa consagração como padroeiro pelo Papa Pio IX. E por último, o Papa Francisco escolheu esse ano como o ano de São José. Certamente, como Papa, inspirado por Deus, ele sabe que nós iremos passar por muitas necessidades e já começamos a passar, e por isso precisamos confiar no patrocínio, no cuidado e no amor de São José. E São José é aquele que providencia as coisas para Jesus e para Maria. E por isso, na própria comunidade Shalom, São José é invocado como providente. É ele quem providencia. Quero até, São José, colocar aí nos teus braços, quero colocar aí para que você sonhe com as necessidades materiais da rádio. A Rádio Shalom, as duas rádios, nessa pandemia, de um modo especial agora, estamos passando por momentos de muito aperto financeiro. E já preparo você e pedindo a sua ajuda no ofertório. Lucas, capítulo 12, versículo 42, diz: Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua casa. Esta casa mencionada na antífona de entrada da missa é a Sagrada Família, é a casa de Nazaré. E aquela casa, nós podemos dizer, pobre, simples, que eu tive a graça de visitar já, graças a Deus, tantas vezes lá em Nazaré, aquela casa, onde hoje está a grande basílica da Anunciação, é o grande tesouro de Deus na terra. Ali, São José recebeu dois grandes tesouros, Maria e Jesus. A filha predileta de Deus Pai, a mãe de Deus Filho, a esposa do Espírito Santo e Jesus, o Filho de Deus. Deus confiou a este servo fiel e prudente para que ele levasse adiante esta missão de sustentar, de nutrir esses dois tesouros, Maria e Jesus. Por isso, um dos títulos de São José é Pai Nutrício de Jesus, porque com suas mãos, trabalhando na carpintaria, serrando madeira, imaginem a dificuldade. A carpintaria de São José não era como as carpintarias de hoje, com serra elétrica e com todos esses instrumentos que temos para trabalhar a madeira. Não. A mão de São José devia ser bem grossa, cheia de calos. Seus dedos devem ter sofrido tantas marteladas, como é próprio de quem trabalha com pregos, com martelos. O seu suor abundante, seu rosto cheio de pó de madeira, na humildade, na simplicidade daquela carpintaria, José trabalhava para nutrir o Filho de Deus.
Toda a vida de José foi uma vida de entrega alegre e sem medida a Deus. José vive para Deus, na pessoa daquela criança que ele aceitou. Num primeiro momento, sendo ele justo e não querendo difamar aquela jovem que ele amava, mas que de repente aparece grávida, e sabendo ele que não era o pai, e tendo decorado a lei que dizia tais mulheres devem ser levadas à porta da cidade, julgada pelos juízes e apedrejada, diz o Evangelho de Lucas e também de Mateus, que José, sendo um homem justo, é a única palavra que o Evangelho diz de São José. Ele era um homem justo. Com todo o peso que essa palavra tem na tradição bíblica, justo. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos uma queda de energia aqui no Shalom da Paz, por isso que saímos do ar, mas graças a Deus e à providência de São José, já estamos de volta, né? Já estamos no ar novamente. E eu dizia que São José, uma única vez, o Evangelho diz alguma coisa sobre ele. Numa única palavra diz tudo. José era um homem justo. Ou seja, justo na Bíblia foi Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas do Antigo Testamento, homens santos. A palavra justo na Bíblia significa também aquele que dá tudo a Deus e aquele que dá tudo aos outros. Justo é aquele que é santo, separado por Deus. Na liturgia da palavra que ouvimos hoje, na primeira leitura do livro de Samuel, se fala de uma profecia: quando chegar o fim dos dias, repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, ou seja, da descendência de Davi, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o meu trono real. Essa promessa antiga, que era lida e proclamada de geração em geração, que falava da chegada de um rei forte e justo, de um bom pastor que conduziria o rebanho para verdes pastagens, Salmo 22, Ezequiel 34, 23, de um redentor que viria para nos salvar, Gênesis 3,15, na leitura que acabamos de ouvir, a primeira leitura do livro de Samuel, é comunicado a Davi, por meio do profeta Natã, que da sua descendência viria o Messias, cujo reinado não teria fim. E através de José, filho de Davi, porque José era da descendência de Davi, portanto, por causa disso, Jesus e Maria tornam-se parte da descendência de Davi. Em José se cumpre as promessas feitas a Abraão, como está em Romanos 4,18. Com a encarnação, todas as promessas e as figuras do Antigo Testamento tornam-se realidade. Lugares, pessoas, acontecimentos, ritos, entrelaçam-se de acordo com as ordens divinas bem precisas, transmitidas mediante o mistério dos anjos, recebidas por criaturas que eram sensíveis à voz de Deus, como o próprio José do Egito, que é figura também
tanto de Jesus como do próprio São José. Maria é a humilde serva do Senhor, que foi preparada desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo, com a missão de ser mãe de Deus. E José não apareceu de repente, não era qualquer um, não. José, se podemos dizer que Maria foi preparada, como lá em Efésios 1 também nós fomos escolhidos, desde toda a eternidade, José é aquele que tem, dizia o Papa São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Custos, sobre São José, Redemptoris Custos, o Papa dizia, José é aquele que tem por missão prover a inserção ordenada do Filho de Deus no mundo, pelo respeito às disposições divinas e às leis humanas. Toda a chamada vida privada ou vida oculta de Jesus foi confiada à guarda de São José. São José participou, desde o momento em que ele resolve aceitar Maria como esposa, desde que ele teve o entendimento de que aquele filho era de Deus, que aquilo que aconteceu com Maria não era obra humana, José passou a fazer parte da história sagrada, da vida daquele menino que iria dar a sua vida na cruz do Calvário. O Evangelho, como ouvimos, fala e sublinha que José era da casa de Davi, daquela casa que tinha recebido as promessas de Deus. Portanto, José entra também na lista dos grandes patriarcas bíblicos. Se Abraão é importante, se Isaac é importante, Jacó é importante, se Davi foi importante, Salomão, os profetas, imagine aquele que foi chamado para ter sempre a companhia de Jesus e de Maria. Quem é casado aqui, né? Estou vendo pelo menos uns 2, né? 3, né? Casados, sabe da responsabilidade que tem como pai. O pai é o provedor. O pai é o que dá segurança. O pai é o cabeça da casa e da família. O pai já acorda sabendo que aquele dia ele precisa trabalhar. E por mais cansado que ele esteja, ele está sempre ali para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos. José recebeu esta missão. Ele pode ser muito bem chamado o patriarca do Novo Testamento. E que patriarca? Eu acredito que o Papa Francisco está querendo nesse ano, e eu até me penitencio, né? Porque eu preciso ler mais sobre São José. Eu preciso ser mais devoto de São José. Deus até já me deu sinais, né? Já me deu sinais, me deu a graça de tantas vezes ir lá em Nazaré, me deu a graça de ir no túmulo de São José, nos deu a graça de ter uma relíquia aqui na capela do cinto de São José, cuja relíquia principal está na França, e nós temos aqui um fragmento do cinto de São José, livros que eu tenho. Então nós precisamos ler mais a partir da própria carta que o Papa Francisco escreveu sobre o ano de São José. Um documento pequeno, simples, que pode ser adquirido até na internet gratuitamente, ou você pode adquirir aqui na Rádio Shalom, para conhecermos mais esse patriarca do Novo Testamento. José foi um homem simples, que Deus cobriu de graças e dons, para que ele cumprisse a sua missão, porque Deus sempre dá graça
aqueles a quem Ele vai pedir muito. Deus nunca nos pede algo que Ele não nos deu. Se Deus te fez um médico, uma médica, Ele te deu a graça. Se Deus te fez pai, Ele te deu a graça. Se Deus te fez um empresário, Ele te deu a graça. Se Deus te fez uma mãe de família, Ele te deu a graça. Não tenha dúvida, Ele te deu a graça de ser pai, de ser mãe. Se Deus me fez padre, Ele me deu a graça para ser padre. Deus cobriu este homem de graças para ele cumprir uma missão singular e até mesmo estranha, de acordo com os planos salvíficos de Deus. José viveu entre alegrias inefáveis. Por isso que a igreja fala das 7 alegrias de São José. Eu vou ver se esse ano eu celebro, porque existem os 7 domingos de São José. Os 7 domingos de São José, com as 7 alegrias de São José. Existe o terço, inclusive, para ser rezado. Como também existe as 7 dores de São José. Porque ao lado de Maria, também São José se alegrou com o nascimento do menino, né, com tudo aquilo que ia acontecendo com o seu filho, mas São José também sofreu. São José também padeceu, como Maria. Passou por sofrimentos, incertezas, perplexidade diante do mistério que Deus realizou em Maria. Imagine ele ter que entender uma coisa que ainda hoje muita gente não entende. Uma virgem grávida, sem a participação de um homem. Deus não deu tudo a conhecer de uma vez só. José dormia tranquilamente uma noite, quando o anjo acordou e disse: levante-se, tome Maria e a criança e fuja para o Egito. Para nós hoje, mudar de cidade é até bom, né? Me transferiram para São Paulo, ótimo, tenho um emprego, tenho um ônibus, vou de avião. Voltar para o Egito era recordar uma história que cada israelita gostaria de esquecer. Lá nós fomos escravos de Faraó. Deus nos tirou do Egito. Mas existia uma profecia que dizia: do Egito eu chamei o meu filho. E José vai, Maria montada num jumento, num calor terrível, de um deserto escaldante durante o dia, um frio terrível à noite, na incerteza, para ir para uma cidade desconhecida, pagã. E José vai. Os 7 domingos de São José, eles costumam ser uma preparação para a festa do dia 19 de março, onde se medita as dores e as alegrias de São José. Eu vou tentar fazer, né, essas 7 dores de José. Não vou colocar as 7 dores aqui, vou deixar para um outro momento. Ou talvez depois da missa eu coloco na rede social, no YouTube. Vale a pena você conhecer. O centro da sua vida. Quem era o centro da vida de José? Maria, sua esposa querida, e Jesus. Jesus e Maria. A entrega de São José aparece-nos urdida por um entrelaçado de amor fiel, de fé amorosa, de esperança confiante. A sua festa é, por isso, uma ótima oportunidade para que renovemos a nossa entrega à vocação de cristãos que o Senhor concedeu a cada um de nós. São José Maria Escrivá, ele dizia: quando se deseja sinceramente viver de fé, de amor, de esperança, a renovação da entrega não significa retornar para coisas que estavam em desuso. Quando a fé, amor e esperança
Renovar-se significa conservar-se nas mãos de Deus. Guarda essa palavra. Conservar-se nas mãos de Deus. Porque o mundo, o diabo, a nossa carne, as preocupações, a doença tentam nos tirar das mãos de Deus. Tanta coisa que quer nos tirar, nos roubar das mãos de Deus, colocar em dúvida a fidelidade de Deus, tentações malignas que surgem para nos tirar das mãos de Deus. Nós não podemos sair das mãos de Deus, apesar das nossas fraquezas, erros pessoais, quedas. Por isso hoje, e de um modo especial amanhã, dia 19, renovemos com São José a nossa entrega. Renovemos o nosso desejo de fidelidade a Deus. Renovemos nossa vontade de ser fiel até o fim. Pedimos especialmente hoje ao patriarca São José que nos alcance o desejo eficaz de cumprir a vontade de Deus em tudo. Meus irmãos, não é fácil. Coloque-se no lugar de José. Diz o Evangelho que Maria estava comprometida, ou seja, já era noiva. O noivado durava cerca de 6 meses. Depois vinha o casamento. E aí o Evangelho de Mateus diz: antes de coabitarem, porque José não era um promíscuo, José não invadiu a intimidade de Maria, a pureza de Maria, José não levou Maria para um motel, José não foi dormir na casa de Joaquim e Ana, num quarto com Maria, como hoje nós vemos os nossos jovens, e os pais acham até moderno. Ah, meu filho, em vez de ir para a rua, para o motel, transar no carro, ele transa dentro da minha casa. Que coisa linda, né? São os valores que estão sendo jogados pela lata do lixo, que saem pelo esgoto das nossas casas. Valores que precisariam ser respeitados. José respeitou Maria. Por isso o Evangelho diz, e a própria Maria, diante da proposta do anjo, diz: como se eu não conheço o homem? Conheço aqui no sentido de intimidade, de ato conjugal. Eu sou virgem, eu sou pura. E José aceita a vontade de Deus. E quando o anjo lhe diz aquilo que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo, ele aceitou. Mas não era fácil. José era uma pessoa normal. José não era um abestado, um lesado, não. Ele quis deixar Maria em segredo. E assumir uma culpa que depois a cidade iria dizer: olha, está aí, a mulher está grávida e ele a abandonou. Ele ia sofrer. Mas ele não queria que ela fosse apedrejada. E quando a vontade de Deus se apresenta, imediatamente, diz o Evangelho, e ele recebeu Maria como esposa. A entrega de José foi alegre, sem condições. E ele entra e desaparece da história em silêncio. Eu acho que se o Evangelho pudesse dizer alguma coisa a mais, além de justo, que diz tudo, diria: José era silencioso. Silencioso. Servo bom e fiel. Diz Jesus em Mateus 25, 21, diante daqueles que entrarão no céu, entra no gozo do teu Senhor. Essas palavras que estão na antífona da comunhão de hoje foram ouvidas por José quando, antes da morte de Jesus, partiu deste mundo, tendo do seu lado Maria e Jesus.
Há um ícone, há um quadro muito belo da morte de São José. Nesse quadro, nessa pintura, São José está velhinho, morrendo na cama. E do lado, Maria e Jesus. Por isso ele é o santo da boa morte. Imagine você morrer, tendo Maria de um lado, na cabeceira da cama, e Jesus. Por isso devemos pedir a São José uma boa morte. A boa morte é morrer com Jesus e Maria. Ele, com certeza, intercederá por nós, se o pedirmos com fé. São José, como fostes fiel no pouco, eu te constituí no muito administrador das minhas riquezas. De alguma forma, também a mim e a você, Deus confiou graças em vista dos outros. E por isso devemos pedir a São José o auxílio para esses momentos. Nossa vida não tem nenhum sentido se não for para servir ao Senhor. Deus deu ao Carol o dom de tocar. Que sentido teria se ele que toca tão bem, que faz os acordes invejáveis, né? Eu ouvi muita gente elogiar na missa, né? Quem é o cara que toca, né? Se não fosse para o Senhor, o que seria da tua voz, Erivando, se não fosse para cantar para o Senhor? Né? O que seria de cada um de nós se aquilo que Deus nos deu não servisse para o Senhor? São José viveu para o Senhor. Aceitou o caminho traçado por Deus. É para ir para o Egito, eu vou. É para procurar o menino, 3 dias, eu vou. O menino Jesus não tinha um WhatsApp para Maria perguntar: meu filho, onde é que você está? Não. Essa dor de Maria, José participou. Principalmente ele, que com certeza pensou muitas vezes: eu é que deveria ter prestado mais atenção. Eu que deveria ter estado de olho no menino. E Maria chorando, que nessas horas a mãe se escabela todo, né? E o homem fica mais, quem já passou por isso, né? De não saber onde está o filho. Que dor. Talvez o homem sofra até mais do que a mãe, porque a mãe chora logo, bota para fora, mas o homem fica lá em silêncio. Imagine a dor de São José procurando 3 dias no meio de uma multidão de milhões de pessoas que estavam em Jerusalém pela festa da Páscoa. E José viveu tudo isso. Meus irmãos, Deus não vai nos pedir nada impossível. Deus não vai nos pedir nada impossível. E se hoje você está vivendo algo que parece grande demais, tenha certeza, muito maior é a graça que Deus lhe deu. Aleluia.